Pessoal, eu sei como vocês estão amando essas aulas sobre a edição de splines. Nessa aula vamos falar especificamente sobre o assunto sobre as ferramentas de edição. Claro, a gente tem os vertex, as adds, os elements, porém não é só isso, ok? Todo pacote vem com outro pacote, e é nessa aula que a gente vai estar explanando melhor esses pacotes. Eu vou aqui na minha visualização top, Alt W, vamos aqui selecionar aqui um Cycle, então vou vir em Create, na segunda opção de Shapes, vou clicar em Cycle. Ah, Dan, mas por que você seleciona só Cycle? Porque é uma ideia mais fácil, o Cycle, os círculos são melhores para trabalhar nesse quesito. Claro, você pode utilizar outros, sem problema algum. Vou clicar com o botão direito em cima dele, Convert to Editable Spline. Pronto. Como você pode ver que temos 3 ferramentas de seleção. Porém, cada uma delas segue um pouco uma geometria diferente. Se eu seleciono Vertex, é habilitado, por exemplo, as opções de Refine, Weld, Connect, Insert, Fuse, Cross Insert, Fillet. Se eu selecionar, por exemplo, as opções de Segment, é fechado, é habilitado outras ferramentas para ele. Se eu colocar em Spline, outros elementos são habilitados. Se eu selecionar, por exemplo, Vertex, eu queira, numa situação, inserir mais Vertex na minha Spline, como é o nosso caso. Eu tenho alguns métodos, 2 métodos em específico. O primeiro método é o método de Refine, ou Refine. Se eu deixar ela ativada aqui e clicar em cima de uma borda do meu objeto, eu consigo estar inserindo pontos, Vertex de objetos. Então eu posso vir em Vertex, seleciono, eu consigo vir aqui e selecionar esses objects, essas linhas. Esse seria o primeiro método. Lembrando, isso aqui é em qualquer outro objeto, em um quadrado, uma elipse, qualquer outro elemento. Se acaso eu tenho outro método de criação de Vertex aqui dentro, que é o método Insert. Porém, o método Insert eu não acho muito interessante, porque basta você clicar em cima da sua linha. Clicou, ele pede para você marcar uma posição diferente da sua posição atual. Então você não consegue criar uma curva simples, igual a gente criou aqui. A gente tem que criar uma curva separadamente, certo? Então, por exemplo, eu vou criar aqui. Clico com o botão esquerdo do meu mouse e eu arrastar novamente, eu crio uma nova opção de criação de pontos. Adriano, mas eu não quero mais. Basta você clicar com o botão direito e você cancela essa função. Então você cria esse ponto, esse vertex aqui ativo, onde você pode mover ele e ele vai seguir essas funcionalidades aqui, Lembrando que esse ponto aqui, ele é um ponto corner, certo? Então, ele não tem nenhuma alteração aqui. Ele é um ponto físico, certo? Eu acho bem interessante essa parte. Caso eu queira deletar, venho aqui, eu posso vir nele e deletar. Se eu deletar ele, a minha curva vai retornar ao seu estado original. Porém, eu quero detonar, eu quero cortar essas 2 linhas, seleciono elas com o meu método de Segment e pressiono a tecla Delete. Agora eu tenho outra função que ela é chamada de Connect. Como ela funciona? Eu vou conectar esse ponto a este ponto, certinho? Então vou selecionar ele, vou em Connect e vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar até o ponto onde eu quero conectar, que seria este. Clico, não clico, solto em cima desse ponto. Automaticamente ele cria essa linha aqui que vocês estão vendo. Então, esse seria o método de conectar esse elemento. Agora vejamos que eu quero apenas unir esses pontos. Eu excluí para unir eles. Para eles unir no centro aqui. Como eu faço? Eu seleciono os 2 pontos, esse. Pressiono a tecla Ctrl, clico nesse. Ou basta eu criar aqui uma caixinha de seleção. E aí eu vou utilizar a opção de Fuse. Olha só. Clique em Fuse. Pronto. Eu criei e eles, ajunta esses pontos. Porém, o interessante é o seguinte.
ele não solda o fuse, ele não solda o ponto, ele apenas ajunta esses pontos. Para me soldar, eu teria que selecionar, utilizar a função fuse, selecionar os dois pontos e clicar em Weld. Eu clicando em Weld, eu consigo soldar esses dois pontos como eles se fossem apenas um. Então, olha só que interessante. Então, eu consigo totalmente essa função aí para vocês diretamente, correto? Então, vamos fazer isso aqui. Ah, não, mas agora vejamos que eu quero estar inserindo vamos dizer, um novo objeto na minha cena. Como eu faço? Entra naquela mesma opção que a gente viu na aula passada. Eu vou aqui em Spline, vamos aqui em Cycle, eu vou criar aqui uma nova Cycle. Posso vir aqui, bonitinho ela. Volto lá para o Modify, seleciono a minha Spline que eu quero modificar, né? Minha Spline padrão. Venho em Attach e clico em cima da minha spline, do meu novo objeto que eu quero inserir. Pronto, automaticamente ele solda. Aí eu posso trabalhar aqui os elementos todos bonitinhos e arrumadinhos aqui, ó. Como você pode ver. E se acaso, por exemplo, aconteça igual aconteceu agora mesmo, você desabilita o Attach e pronto, você consegue editar esses elementos. Ok, esse seria o primeiro método de inserir elementos dentro da sua workflow, né? Da sua viewport. Temos uma funcionalidade chamada Create Line, onde que eu consigo criar uma linha dentro desses elementos. Então, Create Line, e ó, eu consigo clicar, eu clicando reto, apenas cliques, eu consigo criar linhas lineares. Se eu clicar e arrastar, eu consigo criar curvas. Ó. E aí, ó, automaticamente assim que você fazer, você pode estar fazendo o quê, ó? Com o atalho Ctrl, você consegue estar arrastando esse novo ponto com pontos de ângulos, ó. Então, olha lá, a partir da nossa viewport. A tecla Shift, você tenta manter uma linha, ó. A partir desse ponto, ela cria uma linha reta, ó. Vejamos aqui. Então, olha lá. Eu consigo retornar. Aí eu quero fechar minha spline. Você pode clicar fechado normal. E para finalizar, botão direito. Você fecha totalmente a sua linha de continuidade. E aí, por exemplo, você quiser unir isso aqui. Opa, cancela, pressiona o ESC. Desmarca esses dois elementos. Você pode selecionar esses dois pontos. Utilizar a função Fuse Alt. E pronto, você soldou essa spline. Então, você tem duas splines aqui, ó. Esta e esta. Certinho? Pra gente já tá finalizando alguns detalhes, temos a função de Attach Multi, onde que vai funcionar o seguinte, você vai conseguir inserir múltiplos objetos e soldar a eles aqui. Não entendeu? Então, vamos à prática. Eu vou em Create, vou clicar aqui, vou criar uma nova spline, vou clicar aqui em um star, uma estrelinha. Opa! Vou clicar aqui em um egg, em um ovinho. Ó. Vou clicar aqui em um helix. Ó. Prontinho. Vejamos que eu quero inserir esses 4 objetos nesse daqui. Eu poderia muito bem vir de um a um. Sim. Porém, tem uma funcionalidade bem mais foda, pessoal. Você seleciona o objeto em si, clica em Attach Mode. Ele vai abrir uma janelinha chamada Attach Multi, onde você vai selecionar os objetos que você quer inserir. Seleciono todos. Pressiono tecla Shift, seleciono tudo e Attach. Prontinho. Você pode vir aqui e ó, brincar com cada ponto separadamente. Então essa seria uma das funcionalidades de pontos. Correto, pessoal? Que eu acho bem interessante porque você tem um domínio melhor sobre esses elementos. Você pode selecionar todos, deletar sem problema e sem dor de cabeça. Eu acho que é isso. A partir disso, você fica habituado a trabalhar com as linhas com mais perfeição e com mais elementos. Recomendo você estar estudando isso daqui mais aprofundadamente. E lembrando, ó,
Caso você tenha dúvidas, a gente também tem uma função, vamos aumentar um pouquinho mais a aula, daquela função que a gente viu do chanfler. Temos o fillet e o chanfler. Seleciona o seu ponto e seleciona fillet. O fillet, ele vai fazer uma curva. Ele vai dividir o seu ponto em dois e criar a curva, certinho? Diferente do nosso amigo chanfler. O nosso amigo chanfler, ele vai dividir em dois pontos, porém ele não vai suavizar, ele não vai criar curva bonitinha como a gente é acostumado. Isso daqui, pessoal, mão na roda. A partir disso, você pode criar inúmeros desenhos, inúmeras ideias a partir de apenas splines, ok? Abraços e até a próxima aula. Fui!